A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 13 e versículo de número 18 e 19, que vai nos dizer assim: Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui que o profeta Eliseu, homem de Deus, havia dito para o rei Joás, que era o rei de Israel, que ele deveria lançar a flecha. O rei Joás, ele ouviu a ordem e obedeceu. Mas a Bíblia diz que ele só lançou a flecha 3 vezes e cessou. Muitas vezes Deus nos dá a ferramenta para a gente obter vitória. Muitas vezes Deus abre a porta, rabastro e andaraia, porque Ele quer nos abençoar. Porque Ele quer fazer algo diferente na nossa vida, mas nós precisamos nos posicionarmos para recebermos a vitória por completo. Você precisa fazer a sua parte. Não confunda ter uma palavra de Deus com não ter que fazer nada. Eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou que vai fazer isso na minha vida. Deus falou que vai abrir essa porta, que vai me tornar um pastor, um pregador, uma missionária. Mas você tem que fazer a sua parte. Muitas vezes pensamos que porque temos uma palavra de Deus na nossa vida, vai cair do céu que Deus falou, mas não é assim. Precisamos fazer aquilo que nos é dado para ser feito. Se Deus, Ele vem falando contigo que vai te abençoar, você precisa se esforçar. Fazendo a sua parte, orando, jejuando, buscando, trabalhando. Porque Deus certamente vai trazer a bênção para você. Tem pessoas que querem viver a bênção por completo, mas não querem fazer a sua parte, não querem se esforçar. Meu irmão e minha irmã, sem esforço, você não chega a lugar nenhum. Sem se esforçar, você não consegue viver os propósitos de Deus para a sua vida, porque a parte de Deus, Deus sempre vai fazer. A nossa parte, quem faz somos nós. Arabacandaramanchuriandaraia. Declare comigo, eu vou fazer a minha parte e o milagre vai acontecer. Eu vou fazer a minha parte e o milagre vai acontecer. O que vier às tuas mãos para fazer, você precisa fazer com excelência. O rei de Israel, chamado Jeoás, ele não fez a parte dele com excelência. Ele tinha uma palavra. Quando nós temos uma palavra, irmãos, precisamos nos apegar a ela. Porque Deus, quando Ele diz que vai dar vitória, Ele dá. Quando Ele diz que Ele vai abrir a porta, Ele abre. Quando Ele diz que vai fazer o impossível acontecer, Ele faz. Mas o posicionamento é nosso. Versículo de número 16 e 17. Olha o que o profeta Eliseu diz para ele. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. A flecha da vitória, irmãos, não era do rei Jeoás. A flecha da vitória não era de Israel. A flecha da vitória não era do profeta Eliseu, mas era do Senhor. Irmão, se Deus determinar que a vitória vai chegar, ela chega. Se Deus disser que vai nos dar vitória, Ele dá. Deus estava aqui usando o profeta Eliseu para garantir que haveria vitória. E o que era que o rei de Israel precisava fazer? Se esforçar. Se esforce, faça a sua parte, não cometa o mesmo erro do rei Jeoás. Declare comigo, eu vou me esforçar e vou fazer a minha parte. Eu vou me esforçar e vou fazer a minha parte. Tem muitas pessoas que estão com a vida estagnada, mesmo tendo promessas de Deus, porque não faz a sua parte. Tem gente que Deus diz que vai fazer dele um pastor, mas ele não estuda a Bíblia, ele não tira o tempo de oração. Ele só fica dizendo, eu tenho uma promessa, Deus vai fazer. Mas é necessário você fazer sua parte.
Tem pessoas que Deus, ele já mostrou pra você que você vai entrar na faculdade, mas você não tem se esforçado pra ir, pra se matricular, pra fazer a sua parte, porque você diz: "Ah, são tantas coisas pra fazer". Deus está dizendo: "Faça primeiro a sua parte, que eu faço a minha". Atira a flecha. Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode cessar até o momento em que Deus disser pra você: pare. Muitas vezes queremos parar para descansar quando não é tempo de descansar, quando é tempo da gente batalhar, porque tem um tempo para todas as coisas. Este tempo aqui era para o rei Jeoás lançar flecha. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: é o tempo de você lançar flecha. É o tempo de você fazer sua parte, é o tempo de você estudar. É o tempo de você se esforçar, porque enquanto você lança a flecha, determina a vitória. A vitória vinha de quem, irmãos? Do Senhor. A flecha era da vitória do Senhor. Mas Jeoás precisava se esforçar para que os sírios fossem consumidos por completo. Para a gente ver a vitória de Deus acontecendo, precisamos fazer a nossa parte. Esforça-te, tem de bom ânimo, nunca foi fácil, não é fácil para ninguém. Grandes homens de Deus que viveram propósitos de Deus, grandes homens de Deus que viram Deus fazendo o impossível, precisaram se esforçar. Precisaram fazer a parte deles. Muitas vezes nós lemos histórias de grandes homens de Deus, como o profeta Eliseu, como o profeta Elias, como Moisés, como José, como Josué. Muitos homens que foram escolhidos por Deus, mas que precisavam se esforçar para chegar onde Deus havia designado para eles, porque sem esforço não dá, irmãos. Sem a gente fazer a nossa parte, a gente não consegue. Tem muita gente deixando para depois o que é para ser feito hoje. O que vier às tuas mãos para fazer, faça. Não deixa a preguiça, não deixa o cansaço, não deixa a fadiga roubar de você o que Deus já determinou para sua vida. Você só não vive o que Deus determinou para sua vida se você não se posicionar. Você observa que a vitória não foi completa. Por quê? Porque Deus não queria dar vitória por completo? Não. Deus queria dar vitória por completo a Israel. Mas o rei Jeoás, ele cessou, ele só lançou a flecha 3 vezes. Ele não fez a parte dele. Quando nós não fazemos a nossa parte, irmãos, nós não podemos cobrar de Deus. Nós não podemos falar: Deus, cadê? O Senhor disse que ia fazer. Aí Deus olha pra gente e diz: você tem feito sua parte? Aí Deus olha pra gente e diz: você tem se esforçado? Aí Deus olha pra gente e diz: cadê o seu empenho? O que é que você tem feito para viver o cumprimento daquilo que eu liberei sobre a sua vida? Porque Deus dá a promessa, mas somos nós que fazemos a nossa parte. Para nós recebermos a colheita de Deus, é necessário a gente fazer a nossa parte. Você observa que a chuva, ela cai do céu, Deus manda pra gente, mas somos nós que plantamos, somos nós que aramos a terra, somos nós que preparamos para ter colheita, porque não tem como ter colheita se não houver plantio. Deus faz a parte dele e você faz a sua. O rei Jeoás não se esforçou. E a gente observa aqui, irmãos, que o homem de Deus, que era o profeta Eliseu, se indignou muito contra ele. Por quê? Porque não houve esforços aqui. Precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Se a vitória é Deus quem nos dá, por que a gente não vai se esforçar? Aqui a vitória era para ser completa. Deus deixou bem claro, através do profeta Eliseu, até os consumir, os sírios seriam feridos, até eles serem exterminados. Deus queria exterminar os sírios através do rei Jeoás. Deus queria dar vitória por completo, mas ele foi alguém que não se esforçou. E tem muita gente com promessa de Deus que não está se esforçando. O Senhor está me revelando aqui através dessa palavra. Tem muita gente que tem promessa linda, irmãos de Deus, mas não tem se esforçado para viver o que Deus designou. Se eu não me esforço, eu não chego onde Deus falou. E a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha parte. Deus, ele não ia pegar, irmãos, no braço de Jeoás, ia fazer ele atirar a força, não. Ele tinha que fazer a parte dele. Se tinha uma palavra liberada, qual era dele? Eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar. Porque quando eu me esforço, Deus garante a minha vitória. Deus já falou que vai entregar, então eu tenho que fazer o que é para ser feito. E por isso é que o homem de Deus chamado Eliseu ficou indignado aqui, porque o que era para ser feito não foi feito. Faça o que é para ser feito. Ai, irmã, eu tô cansada. Ai, irmã, é porque tá difícil, eu tô passando luta. Não faça isso, não deixe
O que Deus está te entregando para você fazer hoje aqui na palma da sua mão para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode pegar a flecha e querer lançar e a flecha não ser da vitória do Senhor. E a flecha não ser o que Deus direcionou mais para você. Você pode se arrepender. Então, antes que o arrependimento venha, é melhor a gente se esforçar agora. Irmãos, é tão bom quando nós nos esforçamos, não é verdade? E ali nós olhamos e pensamos assim: não, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu tô cansada, eu tô exausto, mas eu vou continuar. E quando você conclui algo, dentro de você vem um prazer, uma alegria tão grande, não é verdade? Você já passou por isso? Você queria desistir de algo e você falou: não, eu já tô aqui, eu não vou desistir, eu não vou parar. E hoje você agradece por não ter desistido? Pois é. A vontade de desistir muitas vezes vai ser grande, mas o seu empenho de fazer a sua parte para com Deus tem que ser maior. Ser portador de uma grande promessa de Deus não vai te isentar de você ter que fazer a sua parte. O rei Jeoás tinha uma palavra, mas não se cumpriu por causa dele mesmo. Quando nós não fazemos a nossa parte, irmãos, automaticamente nós vamos ver as consequências disso. E isso não é culpa de Deus. Tem muita gente que diz, né, que quem tem promessa de Deus não morre. Quem não morre, irmãos, é se estiver na posição. Se não estiver, morre sim. Se não fizer a sua parte, morre sem ver a promessa se cumprindo. Morre sem ver o que Deus falou que faria em vida na sua história acontecendo. Por quê? Porque não houve esforço, porque não fez sua parte. Era para consumir os círios, era para destruí-los completamente. Mas não aconteceu por culpa de Jeoás. Você vai observar que o próprio Eliseu disse isso, versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes, não era nem muito mais, irmão, 5 ou 6. Ele já chegou a 3. De quem chega a 3 para chegar a 5 ou 6 não é fácil, irmãos? Era pouco, era só mais um poucochinho de tempo. Era só mais um poucochinho. Não era muita coisa, não. Você observa que o profeta Eliseu dizendo: era só mais um pouco. Ramandará, Asturiandará, isso é mistério. Deus está dizendo: só espera mais um pouco. Não é muita coisa, não. Ah, mas eu não estou aguentando mais. Cuidado para você não fazer igual a Jeoás, que deixou de viver vitória por pouco. Deixou de ver completamente Deus destruindo os círios por pouco. O Senhor está dizendo: é só mais um pouco e daqui a pouco a vitória vai chegar. 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os círios até os consumir. Você teria a vitória por completo se fosse só mais um pouquinho. Se você não parasse antes do tempo. Quando Deus, irmãos, não manda a gente parar, a gente não para. Quando Deus não manda a gente estacionar, a gente não estaciona, a gente continua prosseguindo, mesmo cansado, mesmo sem entender nada, mesmo com o braço doendo de tanto lançar flecha, mas a gente continua lançando até o tempo em que Deus diga pra gente: pare, aí a gente para. Até o tempo em que Deus venha dizer para nós: pronto, pode silenciar, pode parar. Aí a gente silencia, a gente para, a gente descansa. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos lançando flecha, continuamos acreditando, continuamos glorificando, até chegar o momento, Ramanturabaia, da promessa de Deus. Ela acontecer por completo na nossa vida. Não aceite nada pela metade. Deus não tem nada para você pela metade. Pois aquele que iniciou a obra na tua vida, ele é fiel para concluir. Ele não vai deixar a obra pela metade. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se esforçar. Aí você observa mais. Porém, agora só 3 vezes ferirás os círios. Só 3 vezes. Não vai ser completo. Vai ser pela metade por causa de você mesmo. Por quê? Porque você, Jeoás, não fez a sua parte. Faltou esforço. Faltou dedicação. Talvez é isso que está faltando para você ver milagre. Talvez é isso que está faltando para sua vitória ser completa. Esforço, dedicação. É você se dedicar dizendo: eu vou fazer a minha parte. Deus me deu uma promessa linda. Irmãos, tem pessoas que estão me ouvindo agora aqui que tem promessas lindas de Deus. Tem promessas de que Deus vai mudar a sua vida. Tem promessas de que Deus vai abrir portas, que Deus vai soprar teu ministério, que Deus vai te usar tremendamente. Mas você não tem feito a tua parte. Você tem deixado muita coisa para depois. Você tem se cansado muito rápido. E aqueles que se entregam ao cansaço não vivem vitória por completo. Aqueles que se entregam à preguiça, ao desânimo, acabam não vivendo a obra que Deus determinou por completa. Por isso se esforce, irmãos. Não é fácil obtermos vitórias da parte de Deus. Tem muita gente que diz que é fácil, mas não é.
Não é fácil. Biblicamente falando, a gente observa que não foi fácil para nenhum dos escolhidos do Senhor. Então não é fácil para mim nem para você. Vai ser difícil a gente obter vitória. Vai ser difícil a gente ver a porta se abrir. Vai ser difícil, Deus, honrar a gente, porque não é fácil. O caminho é difícil. O caminho é doloroso. Mas quando a gente não desiste, quando a gente persevera, a vitória é completa. Declare comigo: eu vou viver vitória por completo, porque eu não vou desistir. Eu vou viver vitória por completo, porque eu não vou desistir. Não seja como o rei de Israel, que lançou só a flecha 3 vezes e cessou. Por um pouco, ele não teve uma vitória por completo. Mas seja alguém que continua, mesmo que Deus, ele não tenha lhe dito nada, você continua. Mesmo que o céu esteja de bronze, você continua. Mesmo que você esteja cansado, você continua. Mesmo que você queira parar, você continua. Porque quando você continua, você colhe o resultado. Só colhe o resultado quem continua. Só colhe o resultado quem persevera. Só colhe o resultado quem não desiste. Quem não cessa, quem não para. Não é tempo de parar, mas é tempo de prosseguir. Não é tempo de desistir, mas é tempo de avançar. Porque Deus tem para você reservado uma vitória por completo. Declare comigo: eu creio que Deus reservou para mim uma vitória por completo. Eu creio que Deus reservou para mim uma vitória por completo. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, ô Senhor. Obrigada, Pai, por falar conosco de maneira tão clara e tão linda, nos mostrando que a gente deve prosseguir, Pai. Eu sei que muitas adversidades tentam nos parar, o cansaço, Pai, o desânimo, mas nós precisamos continuarmos firmes, lançando as flechas, fazendo aquilo que o Senhor designou para a nossa vida, para que a nossa vitória seja completa, Pai. Não queremos viver, meu Deus amado, como Jeoás aqui, não queremos ser alguém que desiste, não queremos ser alguém que para mesmo tendo uma promessa do Senhor, mas queremos viver o cumprimento da tua palavra, queremos viver aquilo que o Senhor já direcionou, pois tu és fiel, para cumprir a tua palavra. Tu és fiel, meu Pai, para fazer, meu Deus, acontecer aquilo que o Senhor prometeu. Queremos nos posicionarmos, Senhor, para recebermos as tuas promessas, Pai, para vivermos aquilo que o Senhor mesmo nos prometeu, ô Senhor. Não deixa a gente desistir, Pai, mas segura na nossa mão para que a gente continue lançando flechas, nos dê força, Pai. Não deixa a gente parar, nós queremos continuar, pois queremos ver a vitória acontecendo e sendo completa. Queremos ver, Pai, o teu nome sendo glorificado nas nossas vidas, meu Pai. Queremos ver o impossível, acontecendo. E nós sabemos que isso, Pai, só é possível se a gente perseverar. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem de maneira gloriosa, para que o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente, Pai, ouvindo cada palavra, servindo de canal de bênção. E o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é para você perseverar.
que é para você fazer a sua parte. Se esforce. Não é porque você tem promessas de Deus que você não precisa fazer sua parte. Muito pelo contrário, você precisa fazer a sua parte para que Deus faça o impossível por você. Você tem promessas e elas acontecerão e será tudo por completo, porque você não vai cometer o mesmo erro do rei Jeoás. Você vai se esforçar, porque só mais um pouquinho de tempo Deus manda você aguardar, pois o que há de vir virá e não tardará. Seja uma pessoa que é perseverante e você verá os resultados do que Deus te prometeu acontecendo na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.